Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, sejam todos bem-vindos nessa noite gostosa. Está menos calor hoje, né? Hoje está gostoso, não é? Pelo menos está começando a mudar um pouquinho para nós, né? Então que nosso Senhor Jesus Cristo providencie aí. As dificuldades são grandes, acho que a todo lugar está muito quente e faltando água, né? E a gente fica assim um pouco apreensivo, com medo, porque muito calor pode ter também chuva muito forte. Então o que nós devemos pedir é que ela venha bem serena, bem mansinha, mas que venha, né? Que as plantas estão sofrendo também. Mas vamos entregar tudo nas mãos de nosso Senhor, que não desampara nenhum de nós. Então, antes de iniciar, nós vamos fazer a prece para receber aqui nosso amigo palestrante da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Bem, então, hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o seu Carlos Leme. Eu estava tentando lembrar quem que era o seu Carlos Leme, mas ele já veio ao centro. Eu já conheço essa pessoa, né? Conheci num belo curso que nós fazemos lá com a Renata Fabiani. Ele é o mestre lá do Chico Xavier dos cursos, não é, seu Carlos? Estudioso. Então ele é muito aguardado onde ele vai, viu? Então seja muito bem-vindo aqui na nossa casa, viu? Que Jesus o abençoe. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Gratidão pelas palavras, pelas gentis palavras. E todos estamos a caminho, né? Todos estamos buscando, uns uns passinhos a mais, outros uns passinhos a menos, mas de qualquer forma todos estamos buscando, de forma que todos somos buscadores da luz, não é isso? E é um caminho, como sempre digo, né? Quando nós nos comprazemos, né, nesta busca, ele passa a ser um caminho perigoso no bom sentido, porque ele não admite mais retorno. É um caminho que só segue na direção daquilo que tende, né, a nos aperfeiçoar. Então é um caminho sem volta nesse sentido, mas prazerosamente sem volta. É uma alegria, feito esse parêntese, né? É uma alegria estar aqui com os amigos desta casa espírita, que tão bem realiza os dois fundamentos, as duas pilastras que alicerçam uma casa espírita, que segundo a espiritualidade é justamente o oferecimento do consolo e da instrução, né? No primeiro momento o consolo e depois a instrução. Então esta casa, nesses aspectos, vem cumprindo, né, exemplarmente essa missão. E as palestras não deixam de ser um desses aspectos, né? Se não os dois a um só tempo, porque para uns pode representar um consolo em ouvir aquilo que está precisando naquele momento, e para outros pode representar também a possibilidade de instrução,
de orientação. Então, com o pensamento voltado na satisfação, portanto, desses dois pilares, é que nós nos propusemos, atendendo ao gentil convite, ao qual muito nos honra, de estar aqui no dia de hoje, conversando com os amigos, compartilhando um pouquinho daqueles estudos, daquelas reflexões que nós levamos a efeito. Já adianto que é apenas uma forma de ver, a forma de ver deste que está a vos falar. Todos nós temos a sua maneira de ver, a sua percepção. Então, eu trouxe aqui como tema do estudo desta noite, é um tema bastante extenso, mereceria mais um seminário do que uma palestra, mas a ideia é justamente trazer um breve despertamento para todos nós, porque depois, caso nos interessemos pelo tema ou por parte do tema, nós poderemos buscar um aprofundamento aí através da ampla literatura da doutrina espírita. Então é mais no sentido de uma breve reflexão sobre esse tema relevantíssimo para todos nós, que é a compreensão de um caminho extenso, um caminho infinito que segue desde o surgimento do Espírito até a sua destinação, que ela se perde, vamos por assim dizer, se perde no infinito e na eternidade. É algo que não encontrará um término, segundo a nossa doutrina. E nesse caminho nós vamos identificar, aí pelo estudo da noite, ainda que brevemente, nós vamos identificar a bondade, a grandeza, a sabedoria do Criador, que vai então sustentar aquele espírito até a sua jornada em direção à perfeição. É nesse sentido. E aí esperamos, ou espera-se, que dessa breve compreensão nós passemos ou sejamos sensibilizados a emprestar à própria criação um pouco mais, não só da nossa atenção, mas notadamente da nossa reverência e do nosso respeito, porque já passaremos a vislumbrar, a entrever a belíssima sinfonia da vida que ressona em cada elemento da criação, numa harmonia indefectível, sem defeito algum. E quando nós despertamos, ainda que levemente, essa percepção, tudo modifica na nossa interioridade, porque nos sentimos preenchidos da energia divina. Essa energia que impulsiona, que propulsiona, que emula não só a criatura humana, mas como toda a criação em direção aos propósitos, aos desígnios superiores do próprio Criador. E passamos a nos reconhecer como parte integrantes e insubstituíveis nessa orquestração cósmica. Olha que bacana, essa percepção que ressalta dessa pequena visão da beleza que é a criação. Quanto mais então nós nos aprofundamos nesse estudo, nesse conhecimento, porque então já estaremos alçando voos mais altos na plenitude do próprio Espírito, nós então passaremos a experimentar cada vez mais e intensamente todo esse pulsar
que é a inteligência do Criador presente na criação. Chega a ser poético, chega a ser profundamente filosófico, mas é justamente isso mesmo, né? É a grandeza de Deus espelhando-se gradualmente, proporcionalmente, gramaturadamente em cada uma das suas criaturas. E nós, como seres humanos, porque já somos uma unidade de consciência, que já atingimos um determinado ponto na escala infinita da evolução, nós então, como seres humanos, já temos praticamente o dever de principiarmos nessa ciência do Espírito, para que nos tornemos cada vez mais instrumentos, sim, instrumentos do Criador dentro da consecução do próprio universo. Não sou eu quem digo isso, é a extração, é a intelecção que nós fazemos de um dos brilhantes ensinamentos, dentre tantos, que está contido no Livro dos Espíritos, justamente na questão 132. Diz lá qual é o objetivo da encarnação. E aí, os mentores vão nos dizer, são dois os objetivos. O primeiro é para que nós atinjamos a perfeição. Atinjamos a perfeição. Segundo, para que nesse processo da busca, da conquista gradual dessa perfeição, nós, como filhos, como criaturas, possamos atuar, trabalhar dentro da criação, auxiliando o próprio Criador, para que essa criação como um todo, também ela mesma atinja a perfeição. Olha que lindo! Nós, como obreiros do Criador dentro da criação, nada mais especialíssimo do que isso, porque na medida que Deus nos comete, nos atribui um trabalho, Ele está como se a dizer para nós da nossa importância como seres, né, criados, imortais. Então nós somos seres especialíssimos, sem nenhum sentimento egóico, e aí que está a beleza. Como unidades de consciência, como espíritos individualizados, nós somos seres especialíssimos e únicos dentro da criação, que precisa desenvolver o seu trabalho, o trabalho que o Criador nos atribui, para que nós, realizando esse trabalho de forma cooperativa, e nós vamos compreender isso daqui a pouco, dentro da criação, então, na realização desse trabalho, nós também nos realizemos, nós também cresçamos dentro da progressão, da ascese do Espírito. Então, assim, por todos os lados que nós apreciemos essa questão, não tem outro sentimento senão aqueles dois que nós falamos no início: o sentimento perante a criação e o seu Criador, de reverência e de respeito. Olha que bacana, né? E desenvolver isso é respeitar cada criatura, onde quer que ela se encontre na escala evolutiva. Não só o semelhante ser humano, mas o nosso irmão de criação que escalona, que evoluciona em qualquer dos degraus, em qualquer dos degraus da evolução, né? Então é nesse sentido. Bem, então por isso, né, feito
esse breve preâmbulo, que nós temos aí do espírito ao ser humano, o sublime caminho. Mas o espírito não é o ser humano, ou o ser humano não é o espírito, né? E nós responderíamos assim brevemente, sem entrar em detalhes, porque demandaria um estudo mais aprofundado: sim e não. Uma resposta excelente, né? Sim e não. Mas para que nós pensemos, o espírito imortal, esse ser, essa fagulha, essa centelha, essa projeção do próprio Criador, né? E o ser humano é o estágio evolutivo em que essa fagulha atua presentemente dentro da criação, né? Bem, vamos ver então este sublime caminho. Nós temos aqui um breve resumo. Então nós temos lá, né? Acompanhando. No atual momento evolutivo da humanidade terrícola, principia o homem encarnado a espraiar sua atenção para horizontes cada vez mais vastos da criação, fora e dentro de si mesmo. Esse pós-vírgula aqui é importantíssimo para todos nós. Fora e dentro de si mesmo. Porque toda a realidade, todo o conhecimento, segundo a própria espiritualidade, não está em qualquer outro lugar senão na intimidade de cada criatura. E a confirmar isso, nós podemos citar aqui o Livro dos Espíritos, de novo. Essa obra maravilhosa, né? Essa obra portentosa, que quanto mais se estuda, mais se vê que parece que não se estudou anteriormente, porque vão surgindo novos ângulos do conhecimento que ali está inserido, que ali está esculpido pela espiritualidade superior. Os conhecimentos, esses conhecimentos profundos sempre estiveram lá, mas na medida que nós ampliamos a nossa própria percepção, eles vão surgindo à nossa frente, né? Vão nos enriquecendo ao mesmo tempo em que nos vão embevecendo dessa sabedoria, dessa inteligência, dessa magnitude e, por que não, dessa amorosidade do Criador em relação a nós. Olha que bacana, né? Nos dá um sentimento de grandeza, mas de uma grandeza dentro da maior humildade possível. Nós desenvolvemos a humildade, porque sabemos que somos, além de muito pequenos perante o Criador, mas nós sabemos que somos também um Deus em potência, conforme o próprio Jesus já nos adiantou há 2000 anos. Cada um de nós é um Deus em potência, um Deus em miniatura. Estamos aprendendo a sermos deuses, né? Sem qualquer pretensão de ser igual ao próprio Criador. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Mas isso querendo dizer que nós podemos muito mais do que aquilo que já conseguimos realizar dentro da escalada evolutiva. E quem disse isso foi nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. Quando ele disse, num círculo mais restrito, e até conversávamos sobre isso há pouco, né? Quando ele disse num círculo mais restrito aos seus apóstolos: vocês podem ir, porque vocês têm a possibilidade isso dizendo aos apóstolos, vocês têm a possibilidade de fazer tudo o que eu faço. E acrescenta, e ainda muito mais. Não é assim que está lá? Então, realmente, Jesus, quando estava dizendo isso, ele estava acentuando uma inamovível verdade na vida do espírito imortal. Vocês podem e poderão sempre cada vez mais. Basta
buscar, bate que será aberto, peça que será dado. Não é assim também que está? Então nós precisamos realmente desenvolver uma convicção nesse sentido. E todo esse poder que está latente em cada um de nós e que também cabe a cada um de nós a sua potencialização, né, desse poder, cabe a cada um de nós, portanto, desenvolvê-lo. Mas como? Buscando o conhecimento. Que a doutrina espírita, ela é vasta, ela tem um legado, ela se compõe de um imenso e rico tesouro desses conhecimentos para todos nós, na sua múltipla literatura, desde a época de Kardec, quando iniciou com o Livro dos Espíritos, e dali para frente, né? E isso não para, isso não se detém, porque a própria doutrina espírita, ela é, dentro dos seus característicos, isso conforme o próprio codificador, ela é progressiva. Ela vai aos poucos, na medida em que a ciência avança, porque a doutrina espírita, ela nasceu sob os auspícios científicos. Kardec, dentre todas as suas faculdades, né, o seu conhecimento, as áreas do conhecimento, ele também era um cientista. Se valia dos métodos científicos. Foi assim que ele chegou ao Espiritismo, lançando as bases dessa doutrina maravilhosa, né? Então, na medida em que o conhecimento humano avança, a própria doutrina também avança, porque amplia, ela confirma, ou a ciência confirma aquilo que já está desde sempre dito pela espiritualidade. Mas isso requer da nossa parte, né, um estudo. Nós precisamos buscar esse conhecimento. E quando nós estamos aptos à recepção desse conhecimento, ele vai surgir à nossa frente. Seja num livro, seja numa música, num filme, numa frase, porque nós já temos então olhos de ver. É justamente nesse sentido. E a humildade, segundo a espiritualidade, é fator primordial, porque ela cria a frequência, a vibração necessária para se sintonizar com a mesma frequência daquela verdade que ela busca. Então, em linhas gerais, se nós buscamos o conhecimento, ele também está a nos buscar, desde que nós nos façamos aptos a compreender. Né? Olha que interessante. A doutrina espírita, ela é maravilhosa. Ela é científica, ela é filosófica, né? E também religiosa. Então, é nesse sentido. E aí, continuando, né? Nesse périplo é uma palavra que significa, dentre tantos significados, aqui é no sentido de uma viagem de descobertas. Nesse périplo, deslumbrado e reverente, amadurece, nós estamos falando do ser humano, né? Amadurece a pouco e pouco a consciência ante a aprazível percepção de uma sabedoria divina, operando e regendo indefectivelmente, sem defeito algum, os mecanismos em que a criatura realiza o seu aperfeiçoamento rumo ao infinito. Assim, do assombro ao dever
desperta-se crescentemente a indelegável necessidade de ambientar a própria vida nos domínios do estudo, do serviço e da gratidão. Estudo, serviço e gratidão. Olha que bacana para nós refletirmos, né, sobre esse convite. E do humano ao espírito imortal escalona-se o sublime caminho. Muito bem. É um caminho assaz, não vamos nem dizer longo, mas é um caminho assaz infinito mesmo, né? Porque não há fim. Se nós vamos atingir a perfeição, conforme está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 132, conforme foi dito, né? É uma perfeição sempre relativa. É uma perfeição compatível dentro do estágio de evolução em que nós nos encontramos. Por quê? Porque esses estágios evolutivos, eles também se somam ao infinito. Então, se hoje nós estamos dentro de uma humanidade de provas e de expiação, e quiçá, né, quem sabe amanhã estaremos dentro de um estágio de regeneração, a perfeição daqui não é igual à perfeição de lá. Assim como essa perfeição da regeneração também não é igual à perfeição do estágio seguinte, e do seguinte, e do seguinte, e assim, indefinidamente. Então é sempre uma perfeição relativa. Olha que bacana isso para nós pensarmos, para nós refletirmos a respeito. Então essa perfeição que nós estamos buscando, ela é uma perfeição relativa ao nosso momento evolutivo. Atingida essa perfeição, o próprio Livro dos Espíritos assim informa, ocorre aquilo que está descrito nas questões 112 e 113, em que há o quê? Há o espírito puro, ele está totalmente purificado, né, das experiências da matéria. Ele já superou as experiências da matéria. Então ele é um espírito puro, ele atingiu a perfeição. E dali para frente, não mais precisando reencarnar aqui, ele pode seguir outro plano de evolução. É assim que ocorre. E vai buscar novos níveis de perfeição. Muitos desses espíritos, eles acabam permanecendo aqui para nos auxiliar. Eles se abdicam da própria possibilidade evolutiva e ficam por aqui por amor aos seus irmãos menores, por assim dizer. Porque com a experiência que eles já adquiriram, eles é como se olhassem à retaguarda e nos estendessem a mão, nos convidando a experimentar do mesmo cálice prazeroso que eles já experimentam, que é a consciência tranquila, que é a felicidade possível aqui de ser experimentada. E qual é essa felicidade? Nós buscamos a felicidade e não sabemos qual é exatamente. Confundimos a maioria das vezes com o sensório, com o prazer das sensações. Não é. Aliás, a felicidade, ela não é o objetivo principal, segundo a espiritualidade. A felicidade, ela é decorrente de um dever cumprido. Portanto, ela não é o objeto principal.
mas ela está por detrás de um objeto principal. Se nós formos ao próprio livro dos Espíritos, eu me refiro sempre ao livro dos Espíritos, porque ali é a base da doutrina. Se nós formos ao livro dos Espíritos, na questão 922, ali nós temos uma noção passada pela espiritualidade do que seja a felicidade relativa que nós podemos experimentar aqui, como consequência de uma atividade anterior, sempre como consequência. E aí a espiritualidade vai dizer: felicidade para vocês é no plano material, e aí eles dizem algo extremamente maravilhoso para nós refletirmos. Eles dizem assim: é a posse do necessário. A posse do necessário. E aí, se nós formos na questão 704, lá vai dizer assim, como resposta a um questionamento: só o necessário é útil. Só o necessário é útil. Mas voltando à questão 922, então o espírito respondente, o mentor respondente, prossegue: se no plano material é a posse do necessário, no plano espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila e a fé no futuro. Então, é uma questão que nós precisamos ver e rever inúmeras vezes. Buscar um aprofundamento maior em cada palavra que ali se encontra, para que possamos extrair, talvez, a essência, aquele espírito que Jesus também dizia, porque a palavra mata, não é assim? Mas o espírito vivifica. Então é buscar todo o horizonte, o vastíssimo horizonte de ensinamento que está por detrás de cada palavra. A fé no futuro. Só fazendo um parêntese aqui, que eu me lembrei agora, para poder passar para os amigos também para reflexão. O que é a fé no futuro? Nós precisamos pensar, nós estamos falando de espírito imortal. O que seria a fé no futuro? E isso muda tudo quando nós passamos a compreender que a vida prossegue, a vida estuante, desde o início, ela prossegue cada vez mais vicejante em direção ao futuro. Não se extingue, ela não se detém, ela apenas estagia, ora na matéria, ora na verdadeira pátria celestial. Então, o que é a fé no futuro? Santo Agostinho procura nos dar uma ideia, num esforço de sua parte, para que nós compreendamos, porque nós somos difíceis de compreender, Então ele tenta, da melhor maneira possível, nos dar uma ideia do que seja a fé no futuro. E ele, lá na questão 919A, ela se desdobra em caput e A. Na questão 919A, quando ele começa a explicar o que nós devemos fazer ao fim de cada dia, para que nós nos melhoremos sempre mais, lá no fim da sua resposta, que é extensa e que muitas vezes nós não prestamos a atenção, ele vai dizer assim, sobre a fé no futuro, sobre a questão da imortalidade da alma, depois então de discorrer
dentro daquele texto, ele vai nos dizer algo muito importante e muito forte, para que nós pensemos, reflitamos. Ele vai dizer assim: então essa fé no futuro, essa compreensão da imortalidade do ser, foi isso que nós, e ele está se referindo à espiritualidade toda, foi isso que nós tentamos passar para vocês. E essa foi a razão, dessa forma como está lá, essa foi a razão pela qual nós ditamos o Livro dos Espíritos. É como se toda a questão estivesse centrada ou possuísse um epicentro que fosse a nossa compreensão sobre a imortalidade do ser. Por quê? Uma vez compreendido isso, realmente a nossa percepção sobre a vida, sobre o tempo, sobre os propósitos, os desígnios divinos, se alteram diametralmente. Porque nós vamos, como resultado talvez primeiro, ou um dos primeiros, é desenvolver também a compreensão de que tudo quanto há aqui na matéria serve como instrumento para o aperfeiçoamento do espírito. Apenas instrumento, ou seja, é um meio e não um fim, conforme ainda a maioria pensa. E busca, coloca como sentido prioritário da vida o amealhamento, ou seja, cada vez mais ter tudo que é de ordem material, como se isso fosse realmente o objetivo primordial da existência. Por quê? Porque ainda estão, de alguma maneira, com a visão mitigada em relação ao prosseguimento da vida depois do túmulo. Porque se assim não fosse, eles obviamente não atuariam dessa maneira, E exercício do desapego. Com isso, a espiritualidade nos diz que é para que nós respeitemos, compreendamos e sirvamos também cada vez mais à matéria, mas servir a matéria não como seu escravo e ela como nossa, como senhora, Não é nesse sentido. Servir a matéria como uma irmã dentro da criação, porque no próprio Livro dos Espíritos também está dizendo que o trabalho do Espírito é intelectualizar a matéria, porque tudo evolui, mesmo aquilo que aparentemente para nós, dentro da estreiteza da nossa concepção, nós imaginamos que é algo inerte e que nós chamamos, dentro de uma classificação científica, de seres inanimados. Aquilo também possui vida, aquilo tem um princípio, um germe de consciência, que vai evoluir também, estagiar dentro dos seus propósitos evolutivos. Está lá na questão, por exemplo, 540 do Livro dos Espíritos. 607 também se refere a isso. Então, por onde quer que nós olhemos, tudo é vida. Cada uma delas estagiando onde ela já pode estagiar, servindo onde ela já pode servir. Olha que compreensão maravilhosa. O universo é vivo. É vivo. Não é imaginar que há seres inanimados. Aliás, o universo é colaborativo. É o que nós vamos ver se der tempo. Então, nesse livro de Emmanuel, Dissertações,
É um livro pouco conhecido de Emmanuel, mas que fica aí a recomendação para os amigos, se quiserem dar uma olhada nele. É um compêndio de conhecimento maravilhoso. É a primeira publicação em livro, né, de Emmanuel e Chico Xavier. Ele data do ano de 1938. Né? E o próprio nome do livro, da obra, é Emmanuel. Em alguns nós vamos encontrar Emmanuel hífen dissertações, mas é o mesmo livro, é a mesma obra. Então ali Emmanuel começa a trazer para nós o seu maravilhoso pensamento através dessa primeira obra. E ele vai dizer lá num determinado momento: nós viveremos eternamente através do infinito. Percebamos cada palavra que se põe aí, né? Os mestres, os sábios, eles não se utilizam de palavras vãs. Cada palavra tem um significado. É o poder de síntese que eles possuem, né? Nós viveremos eternamente através do infinito, e o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade. Depois nós vamos falar um pouquinho o que seja solidariedade, para com todos os seres em nosso caminho. Por essa razão, a doutrina espiritista é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objetivo da doutrina espírita é esclarecer a inteligência humana. Esse é o objetivo maior da doutrina espírita, é trazer para nós o esclarecimento da ciência do espírito. Porque a outra ciência de ordem material, essa nós obtemos, né, o seu conteúdo aí de forma acadêmica ou estudando, né, também, mesmo sem ser numa escola, numa faculdade, como um autodidata. Isso é possível. Agora, a espiritualidade nos traz uma outra ciência, muito mais ampla, muito mais perfeita, e realmente é a determinante para a evolução da criatura. Porque é a ciência do espírito, quando bem assimilada e praticada, ela nos conduz à evolução moral. A outra vai cumprir a função da evolução intelectual, que também é necessária. Mas, em linhas de evolução do espírito, o que importa é a evolução moral, porque é essa que franqueia, é essa que abre as portas daquilo que é sublime, daquilo que é divino. Basta nós lermos André Luiz, por exemplo, né? O livro Libertação Fantástico, ele vai nos dizer que o umbral grosso está cheio de magníficas inteligências apenas intelectuais. Então nós precisamos estar atentos, né? Porque o conhecimento intelectual, ele é fundamental para todos nós, mas ele precisa ser filtrado para o coração, que é justamente, não o coração físico, mas o coração espiritual, que é justamente o centro da vida de cada um de nós. E é com o coração que nós sentimos. E o conhecimento só se realiza quando ele é sentido, não apenas intelectualizado. Aqui nós poderemos ter a erudição, que se não for bem cuidada, ela pode nos trazer a prepotência, a soberba, conforme nós estamos cansados de ver aí no mundo mais intelectualizado, né? Agora, o conhecimento do coração, esse nos sublima,
esse nos gera aquela condição inafastável para que nós estejamos de frente com as verdades sublimes da vida, ou seja, o conhecimento realmente científico, porque dentro da ciência do Espírito, segundo esses ensinamentos, realmente só se aprende, só se compreende quando se sente o conhecimento. Para a gente refletir, né? Para que nós reflitamos a respeito de tudo isso. É muita informação, né? Então Emmanuel, nesse livro, ele vai dizer ali no fim, né, que o objeto da doutrina espírita é justamente esclarecer a inteligência humana. Poderíamos falar sobre a inteligência, né, conforme a doutrina, mas não vai dar tempo. Então, Emmanuel, né, considerando essa grande verdade que ele nos trouxe, para que nós passemos a olhar a doutrina agora de uma forma diferente, ela é um repositório divino de conhecimentos que servem para o esclarecimento da inteligência humana, porque esclarecendo-se acerca ou a respeito dessas verdades que têm seu domicílio para além dos limites da matéria, portanto são de ordem transcendente à matéria, esse conhecimento é o que realmente qualifica o espírito dentro do processo da evolução. Então ele diz que é o objetivo o esclarecimento da inteligência humana. Não contente com isso, 14 anos depois, em 1952, Emmanuel dedica um capítulo, só ele, especial, no sentido de trazer ou ampliar essa informação aqui. Então ele tem no livro Roteiro, é um livro do ano de 1952, ele tem um capítulo que, salvo engano, é o 38, denominado Missão do Espiritismo. E ali ele vai reforçar, ele vai dizer ali nesse livro Roteiro que o objetivo, então, a missão do Espiritismo é o quê? Algo semelhante ao que ele disse ali, esclarecer a inteligência humana. Ele vai dizer que é justamente esclarecer a alma humana. Então, olha a importância, percebamos a importância que é a doutrina nesse sentido, para todos nós, né? E aquele trabalho de cooperativismo, e aquele trabalho, quando ele diz em cima aqui, né, que o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade, é bom que nós compreendamos o que seja solidariedade. Compreensão de acordo com a origem dessa palavra, que remonta ao grego antigo. Porque hoje nós, por questões de semântica, passados milênios, as palavras vão assumindo outras funções informativas que muitas vezes acabam perdendo, a sua origem, o sentido da sua origem. E solidariedade veio do grego para o latim como solidum, como algo sólido, no sentido de que ser solidário é conhecer o processo, mais ou menos assim, é conhecer o processo no qual está inserido e realizar plenamente
a sua função dentro desse processo, contribuindo com a consolidação do processo como um todo. É diferente, né? Porque nós vamos imaginar que pensamos em solidariedade, eu doar alguma coisa, nesse sentido, geralmente nós pensamos. Mas não é solidariedade, o universo é solidário, porque cada criatura precisa desenvolver plenamente a sua função. Se só o necessário é útil, conforme nós falamos, né? Está lá na 704 do Livro dos Espíritos, na 687 vai ser dito o seguinte, que Deus nada cria de inútil. A contrário senso, tudo que Deus faz tem uma utilidade. Então cada um de nós, né, cada criatura dentro desse universo está no exato local em que precisa para contribuir, para tornar sólido todo o alicerce universal. E quando cada criatura assim procede, surge um outro elemento, que também nós desconhecemos um pouco a origem. Surge um outro elemento, que é o elemento da harmonia universal. Cada um cumprindo o seu trabalho dentro do universo, ali vai estar presente a harmonia universal, gerando o equilíbrio para que a evolução ocorra coletivamente e individualmente. Bonito, né? Essa explicação aqui que a gente busca, né, dentro da espiritualidade. E esse trabalho de solidariedade, esse trabalho colaborativo, cooperativo, Emmanuel, nesse próprio livro que eu citei, Roteiro, também dedica um capítulo especial a isso. Capítulo 32, colaboração. Tudo é colaborativo dentro do universo, tudo. Quanto mais nós que já desenvolvemos um razoável nível de consciência. Calderaro, no livro No Mundo Maior, um livro de 1947, André Luiz, Chico Xavier. Calderaro, no capítulo 3 desse livro, A Casa Mental, aliás, é fantástico o capítulo, né? Se os amigos quiserem também dar uma olhada lá. A Casa Mental, capítulo 3, No Mundo Maior. Ali, esse instrutor da espiritualidade, sapientíssimo, Calderaro, ele vai dizer acerca da colaboração, da solidariedade, ele vai chamar de cooperativismo. Ele vai dizer assim, num determinado momento daquele capítulo, que o Eterno Pai, como lei universal, o Eterno Pai, como lei universal, instituiu para o atingimento da perfeição o trabalho de cooperativismo entre ele, Pai, e nós, seus filhos. Percebamos o ensinamento de Calderaro nesse ponto. O Eterno Pai, como lei universal, instituiu para o atingimento ou para a realização da perfeição o trabalho de cooperativismo entre ele, Criador, e nós, criaturas. Bacana, né? Então nós somos privilegiados, né? Temos o depósito de confiança do Criador a todo instante, a todo instante. Gostaria de continuar, mas o horário já foi, né? Nós vamos ficando por aqui, apenas encerrando com um breve conto, um brevíssimo conto que vai talvez ilustrar tudo isso para nós.
né? É um conto que faz parte da sabedoria universal, da sabedoria milenar, que é justamente o seguinte: o mestre e o copo d'água. O mestre, sapientíssimo também, como todos os mestres, caminhava por um grande monte com o seu discípulo e, em algum momento, o mestre, sentindo sede, pediu ao seu discípulo: olha, lá embaixo tem um vilarejo, por favor, você pode me buscar um copo com água? Eu estou com sede. E aí o discípulo, muito solícito, claro, vou sim, né? E foi lá para o vilarejo, que ficava distante, no sopé da montanha. Foi lá para o vilarejo, o mestre sentou-se para aguardar, e o discípulo chegou, ficou encantado com o vilarejo, né? Porque estava tendo uma feira livre, ele já foi vendo as coisas, e daqui a pouco ele chegou numa casa, né, para pedir o copo com água, começou a conversar com as pessoas que ali se encontravam, e foi ficando, pernoitou, começou a se inteirar dos assuntos da família, acabou casando com uma das filhas do proprietário, e depois de 20 anos ele se lembrou do copo com água. Saiu correndo, claro, já não estava mais lá o mestre, né? E aí vem a reflexão para todos nós: o mestre é a vida, né? Que nos chama, que nos pede a todo momento a realização de algo. Como é que nós estamos fazendo? Será que, como discípulo, diluindo o tempo com aquilo que realmente escapa, refoge ao objetivo primordial? Fica aí para nós refletirmos, né? Quero agradecer a todos pela atenção. Espero ter contribuído, né, para o processo de reflexão que nos cabe a todos. Muito obrigado. Ó, meu copo com água está aqui, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Bastante preocupação, né, gente? Vai demorar, né? Nosso estudo tem que continuar, né? Mas nós vamos devagar e sempre, né? Dentro de nossos limites, de nossas possibilidades, mas nós somos o quê? Deuses. Que maravilha, né? Cada dia mais vem pessoas aqui nos dando essa informação. Nós somos deuses, nós somos especiais para nosso Pai, e nós podemos fazer isso que nosso irmão Carlos veio trazer hoje e muito mais. Quem se dispõe aí? É muito tempo, não é? De dedicação, de estudo, é deitar sobre os livros, não é? E buscar conhecimento. Então vamos também, de nossa parte, fazer aquilo que nos cabe, cada dia um pouquinho, e praticar a palavra solidariedade. Praticar solidariedade é muito bonita essa palavra, mas ela tem que ser exercitada. Então que Jesus nos abençoe o nosso irmão de bastante saúde, para que ele possa muitas vezes colaborar. Ele colaborou já num maravilhoso encontro que nós temos, que eu estudo lá com a Renata Fabiani, e parece que ele já está convocado para mais uma exposição lá. Então vamos agradecer a Jesus, e agora nós vamos para os passes, né? Passe magnético. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.